Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas, mercado financeiro aqui em Brasília. Hoje estamos com uma convidada muito especial, mas antes de apresentar ela, estou aqui com a host do podcast junto comigo. Olá, pessoal! Sempre sendo a diferente, né? Me apresentando. Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Capital Business. E como sempre, a gente está muito feliz com a nossa convidada de hoje. Né, Vitor? É isso aí, Fernanda. E me apresentando também, sou o host aqui do podcast, Victor Minaya. Hoje trouxemos uma convidada queridíssima aqui, ela é americana, formada em Direito, atuou 3 anos como consultora na Unesco e na OEI, empresária de sucesso e hoje CEO da Verone Wine. Seja muito bem-vinda, Lívia Marques, ao Capital Business. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Acho que esse bate-papo vai ser uma troca incrível e espero passar um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência e da minha história para vocês. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo, viu, Lívia? Com certeza. E até para a gente fazer aquela abertura tradicional, né? Lívia, conta aí pra gente um pouco da sua carreira, da sua trajetória, dentro do empreendedorismo, né? Como é que você chegou na Verone, assim, com essa importação de vinhos, enfim, o que te chamou a atenção? Conta um pouco pra gente. Legal. Então, eu venho, né, eu me formei em Direito, bem novinha, e aí eu vi que aquele mundo jurídico muito formal não me pertencia. Então, logo eu tratei de escapar desse universo, né, e mudar para algo que fosse mais a minha cara e que combinasse mais comigo. E aí eu fiz um MBA em Gestão de Negócios, e aí eu entrei na Verone. Lá no comecinho, quando ela estava sendo fundada ainda, então junto com os fundadores, né, eu e meus sócios, a gente fundou a Verone no finalzinho de 2019 e a gente teve a ideia, assim, né, a ideia surgiu como uma forma de inovação em um mercado muito formal e tradicional, que é o mercado do vinho. A gente, quando a gente fala de vinhos, a gente enxerga sempre mais do mesmo. Não tem muita mudança, né? São sempre os mesmos rótulos ou rótulos que eles até se diversificam, só que não tem um marketing, um branding em volta disso, né? E aí a ideia da Verone, a gente se inspirou em uma vinícola francesa chamada Miraval, que tem um rótulo Miraval, né? E eles são um monoproduto. Uma curiosidade que essa vinícola, alguns anos atrás, foi comprada pelo Brad Pitt, pela Angelina Jolie. Caramba, muito legal. massa. E aí eles produzem o Miraval, que é um monoproduto, um rosé, que faz muito sucesso na época de verão europeu. Então, quando você vai para aquela parte do sul da França, Saint-Tropez, Nice, enfim, é um vinho que bomba por lá. E aí a gente olhando isso, analisou que não tinha nada igual no Brasil, assim. E aí a gente quis trazer algo que fosse realmente, que gerasse um desejo, né, de consumo nas pessoas. E aí a gente lançou o rosé e a ideia era que fosse um monoproduto também, muito inspirado na Miraval. Só que depois, por uma demanda do mercado, dos nossos clientes, a gente foi entendendo a necessidade de colocar outros rótulos. Então, a gente entra no mercado justamente com essa ideia de ser uma empresa jovem, e não só de idade, mas assim, de cabeça mesmo, sabe? E trazer algo diferente no mercado de vinhos. E com isso, assim, a gente tem uma força feminina muito forte na empresa. Então, alguns dados falam 3/5, mas a gente já até mudou isso, né, recentemente. 4/6 da nossa diretoria é composta por mulheres. Bacana. 70% da nossa operação é feita por mulheres também. E a gente tem um olhar muito atento a questões de sustentabilidade. Então, a gente é carbono neutro, nossos produtos todos são veganos, para corroborar. Eu ia perguntar isso, porque eu vi isso muito estampado, né? Então é vegano. É vegano. E todo mundo me pergunta, mas uai, vinho é feito de uva? Como é que é vegano? É porque todo vinho passa por um processo de clarificação e que usa clara de ovo, né, nesse processo. E o nosso não, ele passa por um outro tipo de processo que não utiliza nada de origem animal.
E aí a gente tem o selo carbono neutro, eu reciclo 22% dos resíduos que a gente gera para o mundo, a gente retorna em forma de reciclagem. A gente é membro Pólen, 1% do faturamento do nosso e-commerce é destinado a ONGs que apoiam o trabalho de mulheres ou do meio ambiente. Então a gente… e isso faz parte do DNA da empresa. Desde que a gente fundou a empresa caminha com esses valores e esses princípios. Então, é parte de quem a gente é mesmo. Nossa, que bacana. Quais são os países, me gerou uma curiosidade aqui, quais são os países que hoje vocês exportam, né? Para a empresa de vocês, os vinhos? A gente faz a importação. A gente isso. traz do Chile para cá. Então, os meus fornecedores estão todos no Chile, como eu poderia ter fornecedores no Brasil, sabe? Só que a gente escolheu alguns de lá. Nosso modelo de negócio funciona assim. Quando a gente foi desenhar o nosso modelo, a gente entendeu que esses fornecedores seriam melhores para atender o que a gente precisava aqui, até porque eles conseguem uma produção em larga escala e com uma qualidade muito, muito boa, né? Então a gente eu tenho meus fornecedores e a gente tem vários justamente para diluir o risco, porque eventualmente algum deles pode ter algum problema, né? Enfim, tudo pode acontecer. Sim. Então, pensando numa estratégia de diluição de risco, a Verone escolheu ter mais de um fornecedor e a gente faz a importação e traz de lá. A gente utilizou um fornecedor no Brasil ano passado, quando a gente fez os nossos espumantes, que os espumantes brasileiros são, enfim, super conhecidos, premiados e tudo mais. Só que a gente descontinuou esse produto justamente por isso, porque como a concorrência é muito forte, são vinícolas muito bem estruturadas de anos e os espumantes são muito bons aqui no Brasil, com preços muito acessíveis. A gente entendeu que a competição seria, para esse momento da empresa, ainda mais acirrada. Então, a gente deu um step back, né? Deu uma pivotada, como se diz, né? No mundo do empreendedorismo. A gente pivotou o projeto do espumante e vai esperar amadurecer um pouco mais a empresa ganhar um pouco mais de corpo para a gente, no momento que entender que está pronto, voltar com esse produto. Maravilhoso, até falar nisso. E, Vitor, dá pra ajudar a gente a servir aqui, por favor? Tá? Trouxemos aqui, ó. Com certeza. Vou jogar na minha câmera. Com água na boca. Pra gente experimentar ao vivo, né? Olha, gente, tá igual a Ana Maria, Vitor. Tem que passar embaixo da mesa. Bahia, vai dar pra passar debaixo da mesa? Bahia, tá brincando. Obrigada, Vitor. Ai, gente, Mili Cavalheiro. Vinhozinho, né? Com certeza. Com certeza. E isso também é uma das questões que a gente traz muito no conceito da Verone, sabe? Que o vinho, ele é um produto para ser consumido de forma descontraída, leve, em diversas ocasiões de consumo. O vinho, ele é muito formal, ele é realmente um mercado que as pessoas acreditam que ele tem que ser consumido em um momento ali especial, em um momento de uma comemoração, um jantar formal. E a Verone, ela vem para o mercado justamente para descomplicar esse consumo. A gente quer que o consumo seja da forma que acontece. Então a gente sustenta muito isso. Tanto é que no ano passado, em setembro, a gente lançou um produto chamado Verone Go, que são mini garrafas, né, que tem um conceito de grab and go, que é para você pegar o produto e tomar no gargalo. Isso foi super, assim, a gente desconstruiu um conceito de anos, né, que tinha que tomar na taça, de tal forma, a taça, enfim. Hoje a gente tá tomando na caneca. Na caneca, tá desconstruindo ainda mais. Não é o correto, mas e claro, assim, né? Eu vou usar isso daqui no meu marketing como uma inovação. Eu gostei da ideia. É muito bom. Mas muito bom, já experimentou? Uma delícia, Excelente, gente. uma delícia. Obrigada, Perfeito, pessoal. muito gostoso. Então, e aí a ideia é justamente essa. leve. É a gente democratizar o consumo do vinho no país. A gente entende que o vinho não precisa ser um produto complicado e pode ser algo muito tranquilo, realmente. A gente quer ser uma empresa que realmente leve esse produto para entrantes desse mundo, pessoas que não tinham hábito de consumir o produto. Ou aquelas pessoas que estão migrando de drinks, sabe? Então, que estão procurando um produto diferente para consumir. Então, a Verone vem com essa ideia. E aí, só a título de curiosidade, passando um pouquinho de dados para vocês também. O Brasil, né, ele
é um país de mais de 200 milhões de habitantes, né? Sim. Claro que a gente tem que considerar que é um país pobre, enfim, mas que o consumo per capita anual de vinho é de 2,7 litros. Caramba. Enquanto Nossa. o Chile, que é Por nosso… pessoa, né? Isso, é consumo per capita anual. Enquanto o Chile é nosso vizinho, tem 20 milhões de habitantes e o consumo per capita anual são de 20 litros. Gente do céu. E um Brasileiro. país de 20 milhões de habitantes… Não, peraí, calma aí, gente, eu falei alguma besteira aqui, peraí. 200 milhões de pessoas, 2,7 litros per capita anual. 20 milhões de habitantes, 10 litros per capita anual. 10 litros. 10 litros. Europa, 40 litros per capita anual. Cerveja no Brasil, 62, Nossa quase Senhora. 62, entre 62 e 65 litros per capita anual. Então, vocês observam que é uma cultura. No Brasil não tem a cultura do consumo do vinho. Quando você vai para a Europa, por exemplo, o vinho, terça-feira à diferente. tarde, as pessoas estão tomando num copinho. Isso é verdade. E aqui e o que a Verone tenta trazer e o que a gente está trabalhando para levar né, para as pessoas, para o conhecimento das pessoas, é justamente isso. É que pode ser um produto Jovem. consumido de qualquer forma, entendeu? Então a gente tenta levar um novo hábito de consumo e uma Legal. mudança cultural nas Muito pessoas. bom. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com meu pai e com a minha irmã, e a gente foi para Portugal. E bem Nossa. isso que você tá falando é tão interessante, porque tem Qualquer lugar tem vinho. qualquer lugar tem vinho. Portugal, E então. aí tava assim, no finalzinho da tarde, e tava calor, tava sol. Normalmente a gente associa vinho a frio, né? Uhum. E não, tava sol, um tempo super, sabe, agradável, mas não estava frio. E aí tinha como se fosse uma banquinha de cachorro-quente. Eu achei tão interessante aquilo. E tava vendendo vinho e as pessoas tomando ali em volta, pessoas jovens. Normalmente vinho é associado para as pessoas mais idade, né? Ou aquela isso. muito formal, aquela coisa. É E isso. assim, eu falei, cara, que delícia, que maravilhoso. É muito legal. E Portugal, dos países da Europa, ele é o ranking. No ranking, ele tá em número 1, né? Então, eu acho que são 40 litros per capita é a média, né, de consumo da Europa. Mas Portugal, ele é número 1. Salvo engano, são 65 litros. Eu vi esses dados essa semana. 65 ou 67 litros per capita anual. Portugal tem um consumo de vinho Muito alto, absurdo. né? É gigantesco. Não, interessante. Até um ponto que você trouxe, que talvez muitos empreendedores enxergariam o desafio, a dificuldade, por não fazer parte de uma cultura, mas o outro ponto de vista é que é um oceano azul. É isso. Ou seja, sim. existe Boa, uma Vitor. margem de crescimento, né, para esse tipo de empreendimento que qualquer um poderia enxergar como um desafio, mas de fato é um oceano azul, né? Tem muito a ser explorado, né? Assim, Vitor, segue sendo um desafio, porque mudança de cultura e mudança de comportamento é sempre um desafio, né? Só que é justamente isso. O que eu enxergo é que a gente tem um potencial enorme de crescimento. É um mercado que realmente pede pelo produto. As pessoas não têm o hábito. E na pandemia isso aumentou, né? Todo mundo sabe que na pandemia o consumo de vinho disparou. Só que ano passado teve uma queda de 20% no consumo de vinho. E a Verone cresceu ano passado quase 100%. A gente dobrou de tamanho. Que bacana. E isso mostra, assim, né, que a gente está caminhando na contramão, né, de quedas, enfim, que vem acontecendo no mercado. Mas mais do que isso, na empresa a gente tem uma cultura, né, bem legal, e aí isso faz parte da cultura da empresa mesmo, que é pensar o seguinte: 20% de queda, cadê esses 20%? Vamos atrás desses 20%. A gente quer esses 20% de volta. Certeza. Então, isso é muito legal na cultura da empresa, é essa força de querer fazer o negócio acontecer. Então, a gente é justamente isso. A gente quer, talvez a gente nunca chegue em 67 litros per capita, mas se a gente conseguir aumentar para 3,7 e as pessoas consumindo Verone, já tá maravilhoso. Eu acho que o nosso papel já foi cumprido. E mais do que isso, a gente tem uma empresa que gera impacto na sociedade, né? Que deixa um legado de coisas positivas, que é
esse exemplo de ter mulheres em cargos de liderança, esse exemplo de olhar, né, com preocupação para questões de sustentabilidade, enfim. Então, isso faz parte realmente dos nossos pilares e de quem somos nós. Muito bom. Hoje, você falando, Verônica, qual é o seu papel pontual? Assim, o que você faz hoje dentro da Verônica? Eu sou CEO da empresa. É para o pessoal saber, né? Eu sou CEO da Verone hoje e o meu papel principal, Fernanda, assim, eu diria que eu tenho vários papéis, né? Mas o principal deles é manter uma cultura forte dentro da empresa. Eu diria que esse é o maior desafio de qualquer CEO, dono de negócio, empreendedor, é você implementar uma cultura que as pessoas respeitem, sigam e acreditem. Porque uma coisa é a forma que aquilo é apresentado da porta para fora. E outra coisa é a forma que aquilo acontece da porta para dentro. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje, porque hoje está muito na moda falar de sustentabilidade, ESG, né? Então todas as empresas adoram esse tema, mas eu acho que mais do que falar sobre isso, expor isso, ter uma preocupação grande em executar isso no dia a dia, nas ações, né? Então, a gente, né, dentro da Verone, a gente tem uma preocupação muito grande com toda a cadeia produtiva. Por exemplo, os meus fornecedores, eles passam por auditorias anuais. Eu tenho certificado de que eles não utilizam trabalho escravo, trabalho infantil. Enfim, até porque há pouco tempo estouraram alguns escândalos no Brasil sobre isso. Então, a gente quis reforçar que a empresa é uma empresa séria e tudo isso, né? Então, assim, essa poder cultura… tá nas ações mesmo, né? Justamente isso. Então, acho porque que… é muito forte pro branding você ficar falando, né, sobre sustentabilidade, etc. Mas nem sempre é a realidade dentro do negócio. O storytelling às vezes se difere da vida real, né? Então, eu busco sempre manter essa cultura de muito respeito dentro da empresa. Claro que é iniciativa privada, é empresa, então a gente tem cobranças diárias, tem números para bater, isso daí ninguém consegue fugir, né? Ninguém é ONG, mas assim, a gente tem que ter essa preocupação, que é aquela chamada social enterprise, que antigamente a iniciativa privada existia de um lado e o terceiro setor do outro. Então, quem olhava para questões de sustentabilidade, uma preocupação de gerar impactos positivos para a sociedade, era ONG, terceiro setor, né? E o privado acontecia só números, resultados. Hoje, isso se misturou, né? Então, o privado, ele não consegue mais não olhar para esse campo de cá. Então, acho que isso é bem importante. Mas você, né, falando um pouco sobre o papel. Cultura é o principal. Eu faço acompanhamento semanal com os líderes das equipes. Então, eu tenho as weeklies para entender como é que tá cada equipe, né? A Verone, ela é dividida entre comercial, marketing, trade marketing, que é uma área que a gente entende ser essencial, né? Dentro de qualquer negócio de varejo. Trade marketing, comercial, marketing, trade marketing, operações e financeiro. É isso. Eu tenho reuniões semanais, né? Faço as weeklies com cada líder. Entendo um pouco como está funcionando o time. Até para fazer uma gestão, né? Para entender se está todo mundo coerente com o que a gente precisa, entregando resultados que são necessários. E eu faço uma semanal com toda a equipe, né, junta, justamente para interligar as áreas, porque a gente é uma única empresa, então eu não consigo falar o marketing está fazendo de uma forma e o comercial está fazendo da outra, não posso. Então a gente faz uma reunião semanal de interligação das áreas e assim, eu tô sempre olhando para resultados, tô sempre olhando para números e algo que eu assim, né, meu papel, que eu entendo que faz parte do meu papel é que muitos CEOs, muitos líderes, né, se afastam um pouco ali quando eles começam a desempenhar papéis de liderança, eles se afastam um pouco do dia a dia, do dia a dia. Eu sei a importância disso, mas eu também entendo que, em contrapartida, é legal você estar entendendo o que aquele colaborador ou o que aquele liderado está fazendo. Então, por exemplo, estoura uma bomba aqui, eu
acudo aqui. Estoura uma bomba ali, eu acudo do outro lado. Então, eu acho que eu tenho esse papel também de gerar uma confiança no time. O time precisa confiar em mim, ele precisa entender que eu tô ali para dar apoio, para dar suporte e que eles não estão sozinhos, né? Porque isso é, eu acho que é o mais importante. Então, seria basicamente isso. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Imagino. Uma aula de empreendedorismo aqui, que forte, que bacana, né? Porque a gente fica imaginando uma empresa de sucesso que está num crescente, que com certeza vai atingir outros patamares, né? E você tá num sucesso e as pessoas entenderem qual é o seu dia a dia, qual é o seu papel, o que você faz, a importância de cada situação pontual, isso é muito bacana. Como você falou, tem o seu lado difícil e tem o seu lado positivo. Você fazendo parte ali do processo, tanto na parte estratégica, mas está visualizando a sua equipe, isso é muito forte, isso é muito bacana. Isso. Pessoal, vamos aprender aqui. Uma aula legal, né? E não é uma coisa muito fácil, assim, é fazer a interligação das áreas. É difícil. É complicado, né? Porque um se comunica numa linguagem, o outro se comunica em outra. É muito desafiador, Vitor. Assim, tem dias que eu falo… meu Deus, a ação de um não tá batendo com a ação do outro. Então é o momento que realmente a gente tem que parar, puxar os dois lados juntos e dar o direcionamento, dar o tom, né? Porque, enfim, às vezes se perde também ali, né? Na forma de comunicação. Eu até vejo muitas empresas, quando elas falam assim de interligar as áreas, eu costumo visualizar que às vezes tem muita demanda do comercial para o marketing, sendo que o certo mesmo é elas conversarem, né, e ter mais demanda talvez do marketing para o comercial, né, de alinhamento de produtos, porque não faz sentido na minha cabeça você ter um marketing que ele não consegue mexer no seu produto, que ele não consegue mexer na ideia, em lançamento e etc. Aí é uma mídia social, são outras coisas, não é um marketing, né, porque o marketing ele engloba muitos outros fatores, né. Mas eu tava mensurando aqui em relação à distribuição de vocês. Hoje vocês distribuem para o Brasil inteiro, certo? Certo, a gente faz a importação, a marca é nossa, então assim, meus fornecedores, eles poderiam estar no Brasil, por exemplo, mas não, a gente escolheu fornecedores do Chile. Então, eles estão lá, a gente traz o produto por meio de importação, chegando aqui, o produto vai para os nossos CDs, né, que são nossos centros de distribuição. Sim. A gente tem 3, eles são mais concentrados em São Paulo, tanto o CD de B2B quanto do B2C. E de lá, eles ficam… É uma logística, é um CD de fulfillment, que eles fazem a armazenagem e fazem a entrega, né, o transporte da mercadoria. Legal. Então, quando as vendas ocorrem, e aí seja qualquer canal de distribuição, ele sai do nosso CD e é feita a entrega para o cliente. Legal. Bacana. E hoje, quem que você considera serem os seus maiores concorrentes? Eu te pergunto isso porque virou um costume uma época, não sei se você lembra daqueles clubes de vinho, de entregar vinho em casa e tal. E que é muito bacana porque tem gente que não tem nem tempo para ir, vou no mercado comprar um vinho, eu vou numa adega, enfim. E aí me vem na cabeça, quem são os seus maiores concorrentes hoje do negócio? Eu considero que a Verone tem um grande concorrente, embora eu não fique focada nos nossos concorrentes, assim, eu sempre falo isso para a equipe, sabe? A gente faz o nosso trabalho e, claro, é importante entender do mercado, olhar o que está acontecendo no mercado, mas a gente usando a nossa criatividade e o que a gente é em nossa essência, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Mas eu tenho um grande concorrente hoje, que é o Rosé Piscine, que eu diria que é o nosso target. É tipo assim, eu quero chegar ao tamanho que eles estão hoje, né? Isso seria maravilhoso. Só que a marca deles é francesa, não é brasileira. A Verone é uma marca brasileira. Sim. Né? Legal. Especificamente de Brasília. E então, é uma delícia. De Brasília. De Brasília, isso é bem bacana. fundada aqui. Hoje já… Né, tem uma relevância nacional, a gente tem operação em 12 estados do país, distribuição em 27 estados, se for uma compra B2C. Então, assim, já virou uma empresa nacional, mas é uma marca brasileira. Então, de marcas brasileiras, eu não tenho nenhuma que
concorra diretamente, assim, que eu vejo como uma grande concorrente, Entendi. né? Justamente porque marcas de vinho não inovam, marcas de vinho não fazem branding, marcas de vinho não têm… Você não vê um outdoor aí na rua com um vinho, né? Não, Difícil. justamente. Outra coisa, as empresas de vinho não têm essa preocupação com esse impacto que a gente Sim. estava mencionando, com essa questão, né, dessa preocupação socioambiental, essa preocupação de igualdade de gênero. Não tem, sabe? Empresas de vinho são empresas de vinho. Então, ponto. é muito legal quando a gente pode trazer algo novo dentro desse universo. Legal. E qual que é o grande diferencial de vocês em relação a essa Rosé Piscine ou então a outras do mercado? Então, a gente tem um custo-benefício muito bom, sabe? Então, a gente tem um produto com uma qualidade muito boa, que a gente consegue levar para que esses entrantes do produto, né, conheçam, enfim, e gostem. E aí, além disso, a gente faz um branding muito forte. Na empresa, dentro da área de marketing, no marketing, a gente atua em duas frentes. Uma é a área de branding, outra é a área de growth. Então, o growth é aquilo, né, o que eu invisto, o que está me retornando. E o branding é a construção da marca. Então, seja a gente fazer alguma ação, alguma campanha, determinada ativação em evento. Então, a gente olha sempre para essas duas frentes, tanto o growth quanto o branding dentro da estrutura de marketing, do pilar do marketing. Muito bacana. E em relação a eventos, agora uma dúvida pessoal minha. Eu em eventos. Pode perguntar, Fernanda. Sempre. Porque normalmente em eventos tem muita cerveja, muito direcionado. Como é que é a sua atuação em eventos, assim, pontualmente? A gente está tentando mudar a cultura disso também. Ia ser perfeito, a gente né? sabe que diversos eventos, algo que é muito curioso é que o público majoritário da Verone é feminino, né? Então, assim, a gente tem mais de 85% das nossas consumidoras são mulheres. Então, é um vinho feito por mulheres para mulheres, né? A gente brinca, mas claro que os homens são super bem-vindos para consumo do produto também. A gente tem branco, a gente sabe que nem todo homem gosta de rosé, mas tem o branco, enfim. E a gente tenta estar mais nos eventos focados para mulheres. Então, a gente busca onde vai estar o nosso público. Claro que, né, eu gostaria que meu público fosse todo o público, mas como a gente sabe que as mulheres consomem majoritariamente a Verone, a gente acaba atuando. Então, por exemplo, todo o lançamento de coleção da Arezzo, em São Paulo, a Verone tá lá. Olha que bacana. Super bacana. A Mica Rocha, que é uma influencer de São Paulo, ela tem uma marca de bijuteria, joias, assim, né? Que se chama Misha. Todo lançamento de coleção tem Verone também. Então, a gente faz esse tipo de parcerias em eventos. Então, os eventos, quando a gente fala de eventos, às vezes a pessoa pensa numa festa gigantesca. A gente faz também, mas tem que ser algo muito direcionado para o nosso público, sabe? Se for algo que fique perdido ali, não faz muito sentido pra gente. Então, a gente busca mais essas parcerias voltadas com lojas, enfim, esse tipo de ação mesmo. Já tem, com base nessa parte que você fala sobre a sua atuação direcionada, assim, claro, direcionada não, é o público mais assertivo para Verônica, que são as mulheres, que é o público feminino. Mas como é o seu marketing, que é muito bem contextualizado, que você passou aqui pra gente, mas como é o seu marketing para os homens? Como é que você atua, Verônica, com a parte masculina, né? Eu acho que a gente tem uma atuação muito tímida ainda, Fernanda. Assim, a gente não tem um branding voltado para captar um público masculino para tomar vinho, sabe? Eu acho que dentro da Verone a gente entende que esse público vai consumir mais cerveja, naturalmente, assim. E o nosso foco é realmente nas mulheres e em quem vai consumir o vinho. Dificilmente, assim, uma mulher ou outra consome cerveja, mas não é a regra, né? Então, quando a gente olha para hábitos de consumo e comportamentos, né, de consumo, a gente consegue enxergar claramente a diferença
dentro do universo masculino e feminino aí de consumo do nosso produto. Bacana, perfeito. Legal. E até para entender um pouco dos números da Verone, de tamanho, assim, porque hoje vocês devem ser muito fortalecidos pelo e-commerce, né? Assim, venda de e-commerce e tal. Mas quanto que gira em torno do faturamento hoje da empresa? Legal. Vitor, vou te contar uma curiosidade. Um segredo aqui. O nosso e-commerce representa 10% do faturamento. É mesmo? Juro pra vocês. Caramba. Hoje, a minha venda, ela é concentrada no B2B. Por quê? O CAC do e-commerce, ele é muito alto. Para você atingir o público no e-commerce, para você fazer aquele tráfego de consumidor até o seu e-commerce, aquela experiência de venda que leva, né, que leva o consumidor até o seu site, você gasta muito recurso. Então, você até consegue resultados legais, mas você tem que gastar muito dinheiro para isso. Então, hoje, o nosso e-commerce, ele já representou no passado 20% do faturamento, mas nunca passou disso. E hoje ele representa 10% mais ou menos do nosso faturamento. E aí, falando um pouquinho de faturamento, a gente foi fundado em dezembro de 2019, né? Começo da pandemia, né? Então, eu ia te contar essa curiosidade, Fê. Justamente, dezembro de 2019, quando deu março de 2020, o mundo parou, né? Acabou o mundo. E aí a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer agora, né? Estourou a pandemia, acabou a empresa, fechou, tal. E a Verone foi na contramão do que estava acontecendo no mercado e o ano de 2020 foi o primeiro ano de operação da empresa e a gente faturou 1,2 milhões. Caramba! Então foi muito legal, assim. E aí foi o momento que a gente parou e falou assim, essa empresa tem punch com o mercado. Galera tá gostando, tá precisando de algo assim, algo novo, algo diferente do mercado. E aí, no segundo ano de operação, que foi 2021, a gente dobrou. E ano passado, ou seja, né, a gente faturou 2,5. E ano passado a gente fechou em 5 milhões de faturamento. Esse ano a gente tem uma projeção de fechar em 6 milhões. A gente não vai dobrar, a gente acredita que não vai dobrar esse ano. O mercado tá bem diferente do que estava nos últimos anos, assim, né? A gente teve, enfim, mudança de governo, política, instabilidade econômica, tudo mudou. Agora o cenário mudou, então é outro cenário, né? Só que a gente entendeu também que o crescimento, esse crescimento de fazendo dobras ali, né, anualmente, a gente sempre dobrando de tamanho, ele não vai ser sustentável a longo prazo. E como a gente quer uma empresa que seja sustentável, que a gente consiga, né, trabalhar por um longo tempo aí, a gente entendeu que um crescimento mais orgânico seria mais adequado pra gente. Então, a gente pretende aí faturar uns 6 milhões este ano. Estamos lutando arduamente para isso. Mas bacana. Vai dar certo. Se Deus quiser. Mas você tá falando aí, assim, é muito bacana te ver falando sobre a sua empresa, contando a sua história, falando principalmente do público feminino. Mas o que você daria de dicas em relação a mulheres que querem empreender? Então, assim, as dificuldades, o que tem de bacana, não tenha medo, não tenha receio. Como é que daria uma dica para essas mulheres? Legal. Olha, a primeira coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre dicas ou querem que eu dê alguma sugestão sobre esse tema é que empreender é difícil para qualquer ser humano. Ele pode ser homem, mulher, enfim, qualquer um pode, é desafiador. O empreendedorismo, ele é desafiador. Você precisa, né, de muita resiliência, muita resistência. A segunda grande dica que eu dou, que às vezes é até... Eu falei isso numa palestra recente e eu acho que às vezes até choca um pouco, mas é uma frase que eu sempre uso, que é: contra resultados não há argumentos.
quando você apresenta resultados, não tem o que ninguém fale de você. Então você precisa apresentar resultados. Então isso é o mais importante, assim, quando você fala dos seus números, quando você mostra seu crescimento, porque não adianta eu ter tudo isso que eu estava falando, não sei quantas mulheres em cargos de liderança, questão de sustentabilidade, se eu não tenho números. Isso pro mercado, e outra coisa, eu tenho folha de pagamento, né, gente? Eu tenho boletos, vários. É uma empresa, afinal de contas. É uma empresa, no final das contas. Então, assim, isso é muito importante. Agora, dica mesmo para quem está querendo empreender, né? E eu tento sempre encorajar muitas meninas, né, neste mundo. Eu acho que, primeiro, o empreendedorismo, ele é a libertação de qualquer mulher, assim, dentro da sua própria vida, assim, né? Uma mulher que tem independência financeira, ela não passa por situações incômodas, né? Ela consegue, enfim, tá ali numa posição de ser dona da sua própria vida, né? Isso é bem importante falar. Mas eu dou sempre 3 principais dicas para pessoas que querem empreender, no geral, tá? A primeira é que tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque é muito desafio. A gente encara… Muito risco também. Muito risco. E a gente encara questões, situações que a gente nunca imaginou. Fazer gestão de pessoas é muito difícil. Cada um tem um perfil. Hoje são quantos funcionários lá? Hoje a gente está em média 25 funcionários. E é muito risco, é muito difícil você gerenciar pessoas que têm perfis diferentes, que têm criações diferentes, né? Então, às vezes, para um aquilo é certo, às vezes para outro não é. Então, eu sou quase que um RH ali dentro da empresa, sabe? Eu sou tipo psicóloga, porque às vezes é isso, é um trabalho, às vezes a pessoa só quer ser ouvida, às vezes só quer falar alguma coisa, desabafar, enfim, teve um dia ruim. Então, assim, então o primeiro seria coragem mesmo. O segundo, eu acho que é uma das características mais importantes de qualquer empreendedor, e que talvez os empreendedores ainda não tenham descoberto a importância disso, mas é adaptabilidade. Eu sempre falo sobre adaptabilidade porque eu acho que o empreendedor, ele tem que ser adaptável, ele tem que ser um camaleão. Ele tem que… Porque o mercado muda o tempo todo, gente. Hoje a gente tá aqui com a Verone, pode ser que amanhã apareça um mega concorrente da Verone e eu vá precisar fazer uma coisa super diferente, que eu nunca imaginei fazer. Então, assim, você precisa adaptar a sua empresa. Perfeito. Você precisa adaptar o que está acontecendo. Por exemplo, lançou agora ChatGPT. Há um ano atrás, ninguém falava de ChatGPT, entendeu? Agora a gente utiliza dentro da Verone para tentar maior recorrência de vendas, né? O chatbot, há 2 anos atrás, né? O que era um chatbot? Então, assim, a gente você tá se inovando o tempo todo. O mercado é muito dinâmico, então você precisa acompanhar e você tem que estar disposto a se adaptar. Se você tiver aquela cabeça de não, meu negócio tá dando certo e eu vou continuar por esse caminho, você vai matar a sua empresa, porque o que tá dando certo hoje nem sempre vai dar certo amanhã. Não. E a regra do empreendedorismo é o contrário. É que não dê certo amanhã, tá dando certo hoje. Também. Então você… E sempre tem um concorrente atrás de você e te mirando. Justamente. E movendo mundos e fundos para chegar e alcançar você, porque você tá no topo. Justamente isso. Então, quando a gente olha para históricos tipo Blockbuster, que era uma coisa que dava muito certo, né? Verdade. Quem não alugava filme na Blockbuster? É verdade, bem lembrado. Tipo, hoje… Quem é Blockbuster? Entendeu? Então, assim, e esse é o retrato de um empreendedor que não foi… De uma empresa, né? Não empreendedor necessariamente, mas que não se adaptou. Porque ele poderia ter se adaptado ao modelo de negócio, ao mundo, né? Ele feito teve um stream, ele teve Tem oportunidade. história. Então, assim, é justamente isso. É você entender que você precisa se adaptar. E aceitar isso, porque para o empreendedor é muito difícil. Quando ele vê ali o negócio caminhando, o dinheiro entrando na conta dele, ele ali com a vida, né? A vida do empreendedor é sempre corrida, sempre de muito trabalho, mas ali a equipe organizada, as coisas mais estáveis, ele tende a se acomodar. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Inclusive, há um tempo atrás eu escutei um grande empresário falando, né? Na minha empresa, todos os dias é o dia 1. Porque você tem que acreditar que aquele é o dia 1, sabe? E o empreendedor tem que fazer isso. Então, o primeiro foi coragem, o segundo, adaptabilidade. E o terceiro
Deixa eu pensar. Deixa eu pensar em um outro aqui. Persistência. Eu diria que é persistência. Você precisa persistir muito. Constância também, né? Persistência, é isso. Você precisa tá ali e caminhar. Você tem que persistir. E saber que uma hora as coisas vão dar certo, que uma hora você vai chegar lá. E eu não sei também o que é o chegar lá, sabe? Às vezes não existe esse chegar lá. Às vezes é só você entender que o trabalho faz parte da vida e aquilo. E eu acho o mais legal, assim, o que mais me encanta no empreendedorismo é entender que eu não consigo separar as duas figuras, sabe? Quem sou eu na minha vida pessoal e quem sou eu na minha vida profissional. A minha vida profissional, né, de empreendedora, ela se mistura com a pessoal e a pessoal com a profissional. Eu sou uma única pessoa sempre. Eu sou a livre empreendedora. Muito legal, sabe? Muito legal. Então, eu não tenho como fugir disso. São as 3 principais dicas: coragem, adaptabilidade e persistência. Cara, show de bola. Arrasou. Esse negócio de ser consistente, né? A gente fala isso todo dia. Todo dia. É o óbvio. É um mantra, assim, praticamente, né? Mas nem sempre as pessoas entendem o poder da consistência, né? De fazer o básico, às vezes, várias vezes repetida, vão fazer com que você alcance, né? Onde você quer chegar, enfim. É tipo uma academia, uma dieta. É isso, exatamente, né? Exatamente. Eu vou até além. Eu acho que o ser humano só está aqui hoje porque em algumas coisas ele foi muito consistente. Né? Hoje, por exemplo, se você não escova o dente 2 vezes, sei lá, 2, 3, 4 vezes por dia, vai num dentista pelo menos a cada 2, 3, 6 meses, né? Cara, o que você vai ter na boca, né? Não vai sobrar dente para você cuidar, né? Então, ao longo do tempo, atividades consistentes foram trazendo até mais para o ser humano chegar num nível saudável, né? Enfim. Você tinha comentado das dobras que a empresa fez, né? Daqueles crescimentos, enfim. Nessa dor de crescimento, porque sempre existe, né? Essa dor. Qual foi o maior desafio, assim? Foi comercial? Foram pessoas, mão de obra? O que mais impactou, então, o que mais custou para a empresa dentro dessas dores de crescimento? Legal. Vitor, como eu expliquei, né, a Verônia é uma empresa inovadora, né? A gente gera um incômodo no mercado que é tradicional. Então, no momento comercial, no momento que você está ali numa negociação, né, cara a cara com um comprador, e aí seja ele de mercado, de um restaurante, de um bar, de um empório, enfim, de um atacarejo, você mudar a cabeça daquela pessoa é muito difícil, porque ele trabalha com esse produto há não sei quantos anos, ele está adaptado há não sei quanto tempo com os mesmos vendedores, aí de repente chegam pessoas jovens, né, que estão recém lançando um produto. Então, mudar a cabeça dessas pessoas que estão há muitos anos dentro desse mercado, eu acho que é o maior desafio. E aí seria uma questão comercial, te respondendo de forma bem objetiva. Acho que a maior dificuldade é essa questão comercial, justamente porque a gente tem que explicar. E aí a gente gasta muita sola de sapato, muita garganta para explicar por que nosso produto é diferente, por que ele é um produto inovador no mercado, por que a gente traz algo, né, que seja realmente tão relevante aí, que gere tanto impacto para o mercado, e fazer as pessoas comprarem a sua ideia, né? Você tem que fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, porque tem comprador que vai olhar e falar: eu sinto muito. Não, engraçado que eu achei que vinho fosse muito uma venda transacional. Né, por ser, sei lá, um produto, né, enfim. Mas então tem venda consultiva também, porque existe conscientização. Justamente. Existe você, né, levar para o cliente e mostrar para ele, às vezes, a necessidade que ele tem de adquirir o seu e não do outro, né? Justamente isso, exatamente. Muito legal. Cara, quer participar. Mas legal essa parte de venda. Eu tô falando isso porque, assim, a gente trabalha também muito com venda consultiva, né? E a gente dá treinamento para equipes de vendas e etc. Às vezes é uma energia surreal que você precisa gastar
para fazer com que a pessoa entenda, né, que, pô, o seu negócio vai preencher a realidade dele e vai entregar um valor que nem sempre é só a embalagem, que é a garrafa de vinho. Enfim, tem todo um conteúdo, tem todo um propósito, muitas vezes, né? A compra e a venda de um vinho, às vezes é uma reunião em família, né? É isso. Sei lá, de um fim de semana. A embalagem, o rótulo, ele é a ponta do iceberg. Isso. Tem uma infinidade de coisas para baixo que conceituam aquilo, né? Que fazem... Na Verone, a gente fala muito sobre momentos, curtir os momentos, né? A gente é uma empresa que também está muito atrelada a essa questão de lifestyle, né? A gente se posiciona muito não só como uma marca de vinhos, mas a gente se posiciona como uma branding company. A gente acredita que a gente é uma empresa que tem um branding muito forte por trás. E aí a gente quer gerar desejo no consumidor. A gente gera esse desejo, né? Quando as pessoas vão no nosso Instagram, quando elas olham a nossa embalagem, a nossa mercadoria, elas têm desejo de consumo do produto. E aí isso agrega um lifestyle, né? Elas veem, por exemplo, fulaninho tomando, também quero conhecer. Ontem teve uma blogueira, né? Eu não me recordo agora se ela é de Recife ou de Natal, que ela fez um post, né? Alguém enviou Verone para ela dentro de um kit terceiro. E aí ela pegou e falou: Verone? Nossa, eu era doida pra conhecer o Verone, eu era doida pra que eles me notassem. Então, assim, pra você ver, né? Quanto mais a marca vai entrando na cabeça das pessoas, quanto mais as pessoas estão falando daquela marca, aquilo vai gerando um desejo, né? O que diferencia a gente no mercado, né? O que te diferencia no mercado? O mercado é saturado, né? Como um todo. Só que ao mesmo tempo que é saturado, o Brasil, ele é um país de muitas oportunidades. Eu sempre falo isso quando eu tô dando palestras, enfim, né? Quando eu tô conversando sobre empreendedorismo. O Brasil, ele é um país que precisa de tudo. Ele é um país que precisa de tudo. A educação aqui é ruim, a segurança é ruim, o saneamento é ruim. Então, é isso. Eu acho que incentivar as pessoas jovens, e aí a Verone, por ter essa pegada jovem, a gente passa isso muito para os nossos consumidores, né? E a incentivar essas pessoas jovens a querer buscar uma solução para problemas que a gente se acostumou no Brasil. A gente acostumou a ter uma educação ruim. Sim. Entendeu? Então, por que essa galera hoje... Cara, vai criar um edutech, vamos pensar em como solucionar isso, sabe? Saneamento. A gente, né, obviamente somos privilegiados, então a gente não sofre com esse problema de saneamento. Mas, gente, é um problema seríssimo, sabe? Pessoas que trabalham para vocês, perto de vocês, com certeza enfrentam problemas muito sérios de saneamento. E, assim, as pessoas tampam os olhos, sabe? E o governo, né, e seja qual for o governo, o Estado como um todo, né, não vai ter condições de suprir. Então, a iniciativa privada vai ter que assumir esses papéis. E aí que se encontram essas oportunidades, né? Até porque a maioria das pessoas, quando pensa assim, eu quero ser um empreendedor, aí sempre mira naquele cara que é o bilionário, é o Elon Musk, é o cara o Steve Jobs da Apple. Só que não. O que vai revolucionar mundo de empreendedorismo não vai ser o que já existe, vai ser algo que não existe. Justamente. Vai ser uma solução completamente nova para um problema que as pessoas têm e ninguém ainda parou e enxergou aquele negócio, né? É isso. Ou se acostumou. Ou se acostumou com o problema. Exatamente. Porque também tá lá todos os dias recorrente, então a gente vai vivendo daquilo, né? Exatamente. Então é muito legal quando a gente pode fazer essa mudança, assim. Eu acho que é uma mudança estrutural e eu acho que não tem como, assim. Eu acho que realmente o Brasil tem muita oportunidade para quem quer empreender. E o próximo bilionário, zilhardário, vai estar em uma dessas soluções que ninguém ainda nunca enxergou, né? Justamente. Todo mundo fica só mirando, eu quero um negócio ali. Cara, já tem aquilo, ele já tá na ponta, entendeu? O cara que vai ganhar dinheiro mesmo ainda tá em algum negócio que não foi inventado. Os próximos. Verdade. E o empreendedorismo, assim, claro que tem esse lado de ganhar dinheiro que todo mundo quer. Seria hipocrisia falar que não. Mas tem um lado muito legal
da gente ver o nosso trabalho ser perpetuado. Uhum. Quando eu chego em determinado ambiente, a pessoa fala: eu já tomei Verone. Nossa, O Verone? muito, Eu muito conheço. bacana. Eu fui numa consulta há poucas semanas e a médica falou: o que você faz? Eu falei: eu sou CEO de uma empresa de vinhos. Aí eu falei: eu tenho uma empresa de vinhos. Aí ela: qual é o nome da sua empresa? Aí eu falei: Verone. Ela: eu amo. Aí meu Deus, que bom, assim. Legal. Então, isso você vê o resultado do seu trabalho, né? Uhum. Isso é muito legal. Eu Muito acho bom. isso muito positivo, assim. Então, ganhar dinheiro é super importante. Meu Deus, quero Claro, muito pagar pagar as contas. Mas o impacto que isso gera e ver as pessoas gostando daquilo que você está fazendo, eu acho que é um resultado muito gratificante. É algo interno, sabe? Com certeza. Fernanda, eu tô satisfeita aqui com as perguntas. Algo mais? Eu queria saber muito mais dela, porque ela é maravilhosa. Mas a gente tem que se encaminhar já pro final, infelizmente. É uma pena, porque tá uma delícia, assim, a conversa super agradável. E principalmente não só em decorrência da empresa, que é muito bacana, mas o seu conhecimento na parte de como empreendedor e como isso com certeza deve ter agregado para muitas pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, muito obrigada. E infelizmente, nós estamos terminando nossa entrevista de hoje, né, Vitor? É isso aí, Lívia. Primeiro, te agradecer, né, em nome do Capital Business Podcast. Foi um prazer ter você conosco. Eu espero que você retorne daqui a, sei lá, às vezes 2, 3 anos. Vitor, meu faturamento chegou em 100 milhões, Amém! passou, enfim. Para contar as novas histórias, Com os novos certeza. desafios de como Comprem você muito chegou. Verone, então, pra isso. Com certeza, é uma delícia. Legal. E para encerrar, Lívia, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, encontram a marca nas redes sociais? Legal. O meu arroba é @Lívia Baioni, Baioni. O arroba da Verone é @Verone Wine. E o nosso site é verone.com.br. E lá no nosso Insta sempre tem um cupom de desconto disponível pra galera entrar no nosso e-commerce e garantir o vinhozinho do final de semana. Muito Fica bom, essa muito bom. dica aí. E você, Fê, como é que te encontra aí nas redes sociais? @FeSeguros, né? Então, por favor, vão lá, vai ser muito bacana. Quem tiver alguma dúvida, alguma ideia em relação, principalmente na parte comercial, pode conversar comigo. E você, Vitor? Mas só antes, será que algum dia você vai criar @FeCapitalBusiness? Enfim, muito vocês bom. me encontram em @Victor Minaya, no Instagram, @Canal do Broker, tanto no Instagram quanto no YouTube. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem esse episódio e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.